galera, suave, beleza? Aqui é o Kevin, né? Mas para alguns, Pastor Kevin também. E esse aqui é uma conversa qualquer. E hoje eu tenho comigo como convidado o Herbert de Bila, que é pastor. Ele também é um apaixonado por cultura pop e administra uma página que vocês já devem ter ouvido. Se não ouviram, vão lá conferir, que é o Cevada Pop. Herbert, primeiro, explica pra gente por que Cevada Pop e como é que isso começou. Então, Kevin, é um prazer estar aqui conversando contigo aqui nesse podcast, uma conversa qualquer. E sobre o Cevada Pop. Cevada Pop, cara, começou em 2019. Eu e um amigo, na época, assim, a gente teve uma ideia de poder criar um podcast. E aí a ideia era que o Instagram servisse meio que de trampolim ali, né, de ponte para um podcast. O podcast nunca saiu do papel, mas o Instagram saiu. E aí a ideia era da gente fazer alguma Ainda não, coisa né? que ainda não. A ideia era de que fosse uma coisa muito informal, que a gente pudesse dialogar sobre adventismo e cultura pop. E aí a gente começou a pensar em alguns nomes, em alguns símbolos assim do adventismo. E um símbolo muito informal do adventismo, né, é beber cevada, ao invés de beber café. E a gente pensou, e se a gente fosse um nome que simbolizasse, né, a galera reunida, bebendo cevada e conversando sobre cultura pop? Cevada Pop. E aí surgiu em 2019, né, eu dei uma parada aí algum tempo. Esse meu amigo a gente cuidou junto do Instagram durante o ano de 2019. De 2020 para cá eu fiquei sozinho e tô aí administrando, criando conteúdo. Em 2 de março desse ano foi quando eu tomei a decisão, assim, né? Muito influenciado pela minha esposa, que ela sempre dizia: Olha, o perfil tá lá, tá abandonado e tal. Volta pro Cevada, volta a criar conteúdo. E aí eu voltei efetivamente nesse ano, em 2 de março, para criar conteúdo no Cevada Pop. Massa. E de onde é que vem essa tua paixão pela cultura pop? Tipo, você aprendeu em casa? Você morou em algum lugar que te influenciou? Tipo, o que que aconteceu pra você falar, não, eu gosto de cultura pop, eu preciso investir nisso, eu preciso falar sobre isso. Eu cresci num lar adventista. Eu não nasci da igreja, eu nasci na maternidade, mas eu fui criado frequentando a igreja, entendeu? Então, assim, dentro de casa eu sempre tive muita influência cultural por parte do meu pai, do meu irmão. Meu pai, ele sempre foi líder de igreja, ancião. A minha família toda, assim, sempre gostou muito de frequentar igrejas pequenas que estão precisando de ajuda para poder crescer e tudo. Então, a minha infância foi indo a igrejas pequenas, igrejas de vila, sabe? Com meus pais. E meu pai, ele sempre foi muito fã de arte, assim, em geral. Meu pai escreve poesias, meu pai consome muitos filmes artísticos, assim, nesse Sou seguidor conceito. dele, tá? Então, é Sou seguidor seguidor, dele no né? Instagram, meu amigo do Instagram. Olha aí. Pretensas poesias lá no Instagram. Ele compartilha muitas dessas poesias, né? E assim, meu pai em casa, então, me trouxe toda essa bagagem, né? Então eu assistia muitos filmes com ele, filmes clássicos de Bergman, filmes do Steven Spielberg, e me apresentou Indiana Jones. Então assim, em casa a gente sempre teve esse balanço, esse equilíbrio assim, né? Então eu consumia muito da cultura adventista, muito Nosso Amiguinho, muita as coisas assim da igreja e ao mesmo tempo também muita coisa de cultura. Então eu cresci num lar bem equilibrado culturalmente e adventista. Massa. Aí tem um detalhe importante, gente. Para quem não sabe, o Herbert é pastor. Eu comentei no início, mas o Herbert é pastor e você começou bem cedo, né? O curso. Formou cedo também. Como é que é essa Foi. história? Esse dia eu estava conversando com minha esposa e ela viu um story seu e ela falou assim: Como assim? Peraí, não, me explica aí. Ele formou cedo? Como assim? Ele começou a faculdade com quantos anos? O que aconteceu? Ele foi adiantado? Que história é essa, cara? Que eu fiquei sabendo que você era um dos pastores mais novos do mundo na época que você formou. Que história é essa? Sim, na época que eu formei. Então, começa na minha infância, no meu aniversário de 4 anos, meu pai, ele me deu um presente que era vários cubos com sílabas, e aí você juntava e formava palavras. E aí, 6 meses depois, eu já estava lendo. 4 anos e meio, eu comecei a ler. E aí, meus pais incentivaram para que eu tivesse na escola mais cedo, para que eu começasse os estudos mais cedo. Tive que fazer prova para isso e tal, para ver se eu era apto para estar numa sala de aula
com alunos 2 anos mais velho que eu. E aí eu passei nessas provas e eu comecei 2 anos adiantado, né, na escola. Então eu não pulei nenhuma série, mas eu comecei mais cedo. E aí eu terminei ensino médio com 15 anos e já fiz vestibular ali e entrei em teologia com 15 anos. O primeiro semestre de teologia eu fiz todo ele com 15 anos de idade. Aí você imagina, né? Chegava assim na sala, o pessoal no primeiro dia de aula perguntou: Ué, mas você não tá na sala errada, não? É teu pai que vai vir aqui pro curso e tal, cadê ele? E aí eu concluí o curso de teologia com 19 anos. E aí já foi toda aquela imersão de você estar ali na igreja, né? De você estar atendendo as pessoas, né? Com 19 anos e as pessoas por respeito me chamando, né? De senhor, de pastor, de senhor. Então era algo assim bem diferente de lidar. E foi uma experiência tremenda, né, para mim. Só me tira uma dúvida então agora. Tipo assim, chegou lá com 15 anos. Eu lembro que quando eu era menor, os professores queriam me pular 2 anos porque eu comecei a ler também bem cedo. Só que minha mãe ela não deixou. Então meus pais eles não queriam deixar que eu passasse porque lá na frente, querendo ou não, eu seria muito novo para minha turma. Então eu poderia ter Uhum. alguma dificuldade ali até social e tal. E agora você chega no. Cara, eu comecei com 17 anos de teologia e para mim já foi um choque, porque eu tinha colegas que tinham anos, tinham dois filhos, três filhos. Então para mim já era complicado. E para ti, como é que foi isso, cara? Porque, querendo ou não, agora é uma criança de 15 anos. Então, eu acho que, de certa forma, eu sempre fui acompanhando o círculo social onde eu estava presente, né? Então, até mesmo quando eu estava no ensino médio, já no internato, eu não andava com os alunos do ensino médio. Eu andava com os alunos de teologia. Tanto que é um dos fatores, assim, que me influenciou bastante para que eu pudesse tomar essa decisão de seguir, né, no ministério pastoral. Então, eu sempre fui muito, assim, de estar no meio de pessoas mais velhas, né? O meu irmão que veio antes de mim, ele tem... A gente tem uma diferença de 11 anos de diferença. Então, assim, estar com pessoas mais velhas sempre foi algo meio normal, assim, para mim. Tanto na escola quanto em casa, e aí no internato também, já foi essa rotina. Então, claro, tem uma diferença, né? Porque aí você está numa sala de aula agora, se preparando para o Ministério Pastoral, né? E aí eu cheguei com 15 anos, e aí o aluno que tinha lá mais velho tinha 35 anos com dois filhos. Tinham lá que ele já era pai de menino de 12 anos, e eu tinha 15. Então, tipo assim, o cara tinha quase idade ali para ser meu pai, né? Mas, cara, foi muito bacana a experiência ali no SALT, né, no seminário, na faculdade. A galera sempre foi muito bacana. As pessoas às vezes perguntam: você já sofreu preconceito por causa da idade? Cara, só se foi pelas minhas costas, assim, né? A galera falando sem ser na minha frente, porque na minha frente, tanto no tratamento na faculdade quanto no tratamento com as pessoas da igreja em si, nunca tive problema em relação a isso. Então, eu acho muito tranquilo e é uma experiência assim que faz parte da minha história, né? Ah, legal, legal. E para quem não sabe, gente, eu e o Herbert, a gente fez uma amizade é, praticamente sem se ver, né? A gente faz parte de um grupo de amigos que, que a gente trabalhou junto um tempo. Eu conheci alguns já do ensino médio. Depois eles adicionaram o Herbert no grupo e a gente começou a bater papo, trocar ideia. E eu acho que tem o quê? Uns 2 anos que a gente se viu pela primeira vez, né? E Foi, eu acho que foi a em São única. Paulo. Eu acho que foi Única a vez que a única gente se vez. encontrou. É. Uhum. O Herbert tem sido um grande amigo desde então. A gente, inclusive, foi no escape room, ele perdeu para minha equipe, então tá tudo certo. Em Ô, relação Herbert, à mas vamos lá. competitividade, eu sou bem tranquilo, assim. Eu também, eu também. Só que eu sou bom nas coisas, É, né? Inclusive, o Herbert está me devendo aí para a gente jogar um jogo cooperativo novamente, né? verdade. Herbert, então conta um pouquinho mais sobre o Cevada Pop, como é que tem sido essa trajetória. Porque, querendo ou não, quando você vai falar de cultura pop e igreja, né, e vida cristã, você abre uma caixa de Pandora. Você não sabe o que que você vai encontrar ali. Você vai falar sobre o assunto e vai ter gente que vai ser contra, vai ter gente que vai ser a favor. E nas redes sociais não tem isso, né? O pessoal chega e comenta, cada um tá ali atrás do seu celular. E, e como é que tem sido tem o quê? 3 meses, 2 meses que você tá produzindo mais pro É que eu Instagram? Como é que tô. tá aí? Como é que tem sido? Rapaz, eu acho que vai fazer.
vai fazer agora 3 meses, né, que eu voltei efetivamente com Cevada Pop. Eu tava com 3.600 seguidores na época, em março, 2 de março. Hoje, E eu 22 de zoei ele por maio, isso. Eu zoei ele por isso e agora vejam bem como é que ele está. Eu acho que ele levou pro em coração. 2 de março eu tava com 3.600 seguidores, Cevada Pop. Aí eu voltei a criar conteúdo. E aí eu comecei a investir em Reels, né, fazer vídeo e tal, que era algo que eu não fazia no Cevada Pop, era mais post e tal. E aí hoje, 22 de maio, estamos com 23 mil seguidores no Cevada Pop. Então, praticamente 20 mil seguidores em menos de 3 meses, criando conteúdo. E assim, é polarizado, né? A gente vê lá pelos comentários e tudo, porque existem pessoas que, em alguns temas, a gente consegue unir, porque eu trago também no Cevada Pop história do Adventismo. Então, quando eu falo, por exemplo, quando eu defendo que a Igreja Adventista não pode ser considerada uma seita, quando eu defendo a pessoa de Ellen White, o ministério de Ellen White, aí entre os adventistas eu consigo, né, o apoio 100%, mas aí eu compro uma briga com os evangélicos, com católicos, com outras pessoas, né, de outras denominações. Mas aí, quando eu começo a falar sobre cultura adventista, e a gente tem a questão de música no adventismo, aí a gente tem a produção de filmes no adventismo, aí já começa a ter alguns lados que a gente começa a ver ali, né, nos comentários, de mesmo adventistas, né, mas nesse ponto existem alguns que concordam, existem alguns que discordam. E aí a gente vai ver vários fatores que tem a respeito disso, né, tanto fator de cosmovisão, fator de geracional também, né, o estilo de pensamento, porque às vezes a pessoa ela entrou na igreja na década de 70, e a igreja na década de 70 era de um estilo para a sociedade, né? Porque a sociedade no estilo da década de 70 era outro estilo. Inclusive, é uma das curiosidades que eu trago bastante no Cevada Pop, não é? Como que a cultura, de certa forma, ela vai influenciando também alguns moldes e costumes e tradições da própria igreja. E isso não significa que a igreja está perdendo os seus valores, mas significa que os costumes e tradições passam, mas os princípios, eles são eternos. Mas os costumes e as tradições, eles mudam até mesmo no aspecto geográfico, né? Então, a igreja adventista que a gente tem no Brasil é diferente da igreja adventista do Suriname, né? Que eu estive lá recentemente. Então, a gente tem alguns aspectos que são diferentes, mas o povo é um só. A doutrina em si, é a mesma, mas os costumes eles mudam de acordo com os lugares. E assim, é interessante a gente ver como que mesmo é interessante da gente ver que mesmo diferenciando esses costumes, a gente é um povo que acredita na mesma Bíblia, é um povo que tem o mesmo respeito pelo ministério profético de Ellen White, que é um povo que vai para o mesmo céu também. Então, eu acho que essa diferença de pensamento ela acaba sendo saudável, de certa forma, para a gente poder dialogar. Então, você vai perceber que nos comentários eu sempre, quando o comentário vem trazendo algo, uma dúvida genuína, quando vem trazendo ali um debate genuíno, eu sempre vou estar disposto a responder aquele comentário. As pessoas até dizem: Nossa, você tem muita paciência para poder conversar, porque eu mesmo não ia conseguir conversar com essas pessoas, porque é o meu ponto, é aquilo que eu acredito, ponto. Mas eu acho que no diálogo a gente consegue estabelecer posições e também estabelecer uma certa confiança com as pessoas. Eu tive o privilégio de fazer missão em alguns lugares, né? Passei aí 2 anos da minha vida fazendo missão e aí eu aprendi nesses projetos justamente isso. Só que quando a gente volta, quando a gente vive uma outra realidade, né? De igreja, de cultura, e aí a gente volta para o nosso, para o que a gente está acostumado, às vezes é um pouco difícil de lidar com isso. Eu, particularmente, sofri um bocadinho, porque eu vi algumas coisas que lá para eles não era discussão, para a gente é algo muito grande, e aí quando eu sou questionado, aí eu tenho que ter muito tato para ir falar e tal. E você teve agora no Suriname, né, cara? Você falou aí, você comentou, e é bem diferente, né? De lá para cá. Bastante diferente. Lá eu tive uma experiência assim, que eu preguei em uma igreja que é uma comunidade brasileira e hispana de lá. Então, é muito parecido com o Brasil, porque é uma igreja que atende esse tipo de pessoa, né? Esse tipo de público. E eu visitei a igreja realmente surinamesa, né? Com as pessoas do Suriname. E é totalmente diferente do estilo que a gente tem no Brasil. E é uma igreja tradicional para eles, né? Mas assim, é uma igreja tradicional para eles, é a igreja central,
é a igreja mais antiga, eu acho que do Suriname ali, pelo menos da capital de Paramaribo, mas é uma igreja que tem bateria ali. Eles usam bateria no louvor. E para eles, bateria nunca foi uma espécie de discussão, entende? Se pode ou se não pode usar na igreja. E é a igreja mais tradicional que a gente tem ali naquele país. E a gente traz isso para o Brasil, a gente tem uma outra discussão. E algumas pessoas nos comentários até mesmo pensam, né? Nossa, o Cevada Pop tá vindo aí porque quer que a igreja fique toda moderna. Não, galera, não penso assim. Eu penso que dá para coexistir, entende? Tanto o tradicional quanto o moderno, ambos têm espaço na igreja. Então a gente está numa mesma cidade, por exemplo, você vai na cidade de Belém, e aí lá você tem uma igreja que é uma comunidade mais moderna. E na mesma cidade você também tem uma igreja que é uma comunidade mais tradicional. Ambos são igrejas adventistas do sétimo dia oficiais, existem na mesma cidade e atendem dois tipos de públicos diferentes. E não negociam doutrinas, não negociam as crenças fundamentais da igreja. Então eu acho que nesse aspecto dá para a gente coexistir em paz. Tanto aqueles que preferem um estilo mais tradicional, quanto aqueles que preferem um estilo mais moderno. Esses dias teve alguém que me falou assim, né? Achei interessante, que somos todos tradicionais. Vai depender muito da tradição que a gente segue, se é uma tradição mais moderna ou uma tradição de alguns anos atrás, né? Agora, cara, você é um cara que gosta de história, no geral. Percebi já que você é um cara que gosta de história, que gosta de pesquisar nos arquivos históricos, que gosta de história sendo contada de forma contemporânea também, né? E aí tem muita coisa aí que vai envolver isso tudo. Por exemplo, eu vi que você postou esses dias em relação a um mangá que estão fazendo aí, que fizeram no Japão, e isso aí parece que deu uma treta ali no Instagram. Eu até cheguei a compartilhar e teve para mim também chegou, né? Gente que Uhum. achava legal e gente que achava que não era legal, né? E, cara, e aí, como é que você consegue lidar com o gostar das histórias? Vamos lá, vou tentar fazer a pergunta de forma bem capciosa para você ficar sem resposta. Como é que você consegue lidar com o que você entende que é, pelo seu estudo histórico, o que você gosta e como lidar com as pessoas em relação a isso? Porque, querendo ou não, quando a gente emite opinião, a nossa opinião ela vem muito baseada também nos nossos gostos pessoais. Mas você é um cara que estuda muito sobre história. Como é que você relaciona isso para falar com as pessoas, para trazer? Porque, querendo ou não, tem gente que vai discordar de você e vai trazer outros pontos históricos que vão contradizer com o que você está dizendo. E aí, como é que você lida com isso? Mas quando você diz pontos históricos, assim, eu realmente é uma Cara, pergunta muito capciosa, não entendi muito bem. vamos lá, vamos lá. Tá. Se eu quero dizer que o ponto que eu estou defendendo é assim, eu posso encontrar dentro da história argumentos para isso. Muitas vezes eles não vão dizer sobre toda a história, eles vão trazer uma parte da história, entendeu? Ficou claro? Não sei se Uhum. ficou claro a pergunta. Eu Porque acho que eu assim, entendi. Eu acho que eu entendi. Eu vou tentar ó, alguém me responder. disse uma vez o seguinte: se eu quiser dizer A ou B na Bíblia, eu vou conseguir de alguma forma, porque eu vou ter textos que vão me dar a entender algo, mas isso não tem a ver com o contexto geral da Bíblia, né? Uhum. Então, pensando em aspecto histórico, bíblico e o seu gosto pessoal, como é que você lida com esses debates que acaba querendo ou não que como você abriu essa caixa de Pandora, agora você tá numa você entrou num ambiente de debate. Como é que você lida com isso? Eu lido que eu gosto muito de estar, vamos dizer, respaldado sobre as posições oficiais da instituição, da denominação da qual eu sou membro e também sou pastor. Então, eu entendo que certos pontos eles vão amadurecendo ao longo do tempo. Então, por exemplo, quando a gente estuda história, vamos lá, em 1863, a gente vai lá para a fundação da igreja. A igreja adventista, como nós vemos hoje, ela não é a mesma lá de 1863. Por quê? Porque muito estudo da Bíblia foi acontecendo
e muitas crenças fundamentais foram sendo ali colocadas no corpo doutrinário da igreja. Então, se não me engano, há 20 anos atrás, a gente teve a Assembleia de 2005, a Assembleia Geral da Igreja Adventista. E nessa Assembleia, o nosso corpo de crenças fundamentais, ele pulou de 27 crenças para 28 crenças. Então, a 28ª ela foi acrescentada há 20 anos atrás. Então, significa que a igreja está mudando, que a igreja está fora dos trilhos? Não. Significa que nós, como corpo de Cristo, nós vamos amadurecendo ao longo do tempo. Então, esses dias eu até mesmo respondi um comentário a respeito disso lá no Cevada Pop. Então, o seguinte comentário estava dizendo: a cultura e os costumes dos apóstolos não são mais colocados hoje em dia. E aí eu citei para ele: realmente, não são mais colocados hoje em dia. O apóstolo Paulo ele escreve lá em Coríntios que a mulher não deve ter fala na igreja. A mulher deve ficar em silêncio. Esse costume a gente não segue. Então, significa que a gente está se desviando dos trilhos dos apóstolos, ou significa que o contexto social deles daquela época era outro e o nosso é outro e os princípios se mantêm. Então, eu Envolvia acho que nesse escravidão, ponto um a monte de gente. coisas também que a gente não acredita que socialmente são válidas, né? Mas não significa que Deus ele compactuava com isso, né, necessariamente. Justamente, então a gente entende que nós, né, o corpo de Cristo, o cristianismo em si, ele muda de acordo com o que é moral para a sociedade também, não é? Então, de certa forma, a cultura social ela sempre vai estar ali meio que nivelando. É claro, quando não infringe princípios bíblicos. Quando a gente está falando de princípios bíblicos na jogada, aí a gente realmente vai ter o ponto de encontro ali. Você falou duas frases aí, duas palavras, na verdade, muito importantes, que são tradições e princípios, né? As tradições, elas têm a ver com o costume da época. O princípio, ela tem a ver, ele Uhum, tem a ver com um conjunto de coisas que a Bíblia vai trazer como sendo um princípio para aquilo, né? É, mas querendo ou não, existe o princípio do cuidado também com o próximo, que muitas vezes está embebido de tradição. Como é que você acha que a gente pode lidar com isso? Tipo assim, eu entendo um princípio, aquela pessoa ela entende o princípio de outra forma, a gente precisa trabalhar pelo princípio e tal. Mas como é que eu vou fazer isso de uma forma que eu não vá escandalizar o meu irmão? Como é que eu faço isso de uma forma que eu não vá atacar o meu irmão para poder provar que ele está olhando para a tradição e não para o princípio? Eu falo isso porque eu convivo em dois ambientes. Eu convivo com o uhum, ambiente mais tradicional e eu convivo com o ambiente mais moderno também. E aí eu meio que tenho que lidar com gregos e troianos aí. Quando eu tô com uhum, o pessoal mais tradicional, é o pessoal que vai ter muita opinião formada sobre algo. Quando eu tô com o pessoal mais moderno, mais atual também, eles também têm essas ideias muito bem formadas. E aí você tem que lidar de uma forma que você mostre para eles que tem que ter um equilíbrio. Eu uhum, acho que o tá. equilíbrio é uma palavra-chave, mas assim, como Uhum, alcançar esse equilíbrio? vamos lá. Eu acredito que entrando nesse ponto a gente tem o equilíbrio. E assim, eu também lido diariamente, vamos dizer assim, com pessoas de ambos esses grupos, né? Pessoas que são mais tradicionais, que são mais antigas, têm mais tempo de igreja, e pessoas que são mais modernas. Então, por exemplo, se eu vou a uma igreja em que toda a liturgia ali ela acontece daquela forma, né? Naquela sequência e tudo, eu não vou chegar ali querendo impor para eles, nem dizer para eles, olha, acaba essa liturgia, isso aqui é muito antigo, isso aqui não presta mais, porque aquilo ali para eles é importante, entende? E de fato é algo que para eles significa ordem, significa. Eu não vou chegar querendo mudar uma liturgia. Então, da mesma forma, se eu vou a uma comunidade moderna, eu não vou chegar lá dizendo, olha, vocês estão errados porque aqui tem que ter púlpito, tem que ter plataforma, aqui tem que ter a ordem de entrada. Então, eu acho que a gente respeitando as diferentes visões que não comprometem princípios, então aí a gente consegue uma boa convivência. Então, nesse equilíbrio, a gente consegue, não é? Trabalhar com as pessoas nesse cuidado e entender, né, o que que é zelo, de fato, pelas doutrinas, o que que é zelo pelos costumes, e o que, de fato, às vezes é só uma opinião
pessoal que você tem que está impedindo que você trate as pessoas melhor. Cara, essa parte aí que você falou eu achei bem interessante, do ponto do equilíbrio, né? Do equilíbrio. E aí, como é que tu pensa aí em relação à unidade, né? Porque nós temos várias comunidades ao redor do Brasil, do mundo, da América do Sul, de várias regiões. E a gente entende que precisa ter uma unidade. Como é que a gente lida com isso? Pensando que a gente já falou sobre equilíbrio e tal, mas qual seria a forma para a gente solucionar, talvez, que você vê, alguns dos desequilíbrios que a gente tem, né? Por exemplo, a gente está aqui no Brasil, a gente não vê o que acontece na Indonésia, por exemplo. A gente não sabe. Então, para mim, a visão que eu vou ter é a visão do Brasil, que eu vivi, que eu nasci, que eu cresci lá na minha comunidade e tal. E para mim aquilo é a verdade. E aí chega uma outra realidade, e aí eu vou ter que lidar com isso. Como é que a gente poderia talvez solucionar essa questão de sermos uma unidade, de demonstrarmos de fato que temos os princípios que nos regem, mas a cultura ela vai sendo trabalhada aí. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente tem o apóstolo Paulo escrevendo mais da metade do Novo Testamento, e principalmente em cartas. E você vai perceber que cada carta para uma igreja específica, para um povo específico, cada carta ela trata de problemas peculiares de cada lugar. Então, até mesmo naquela época, os problemas que a igreja de Corinto passava não era o mesmo problema da igreja de Tessalônica, entende? Então, diante de toda essa diversidade que a gente tem, eu vejo que na Bíblia a gente tem a unidade de pensamento, a unidade nas crenças fundamentais. Então, independente do tecido da roupa que eu estou usando, independente se as pessoas estão entrando pelo lado esquerdo, pelo lado direito da plataforma no culto de sábado, independente disso, nós somos um povo em qualquer país do mundo que tem as crenças fundamentais na Bíblia e na palavra de Deus. Então é isso que nos une como adventistas do sétimo dia ao redor do mundo, as nossas crenças na Bíblia. Sim, Herbert, então conta pra gente aí, você que está sempre atento aí aos produtos, né? Ontem você postou, para quem não sabe, hoje é dia. Que dia é hoje? Deixa eu ver. Dia 22, né? 22 de Quinta-feira. maio, quinta-feira. E ontem o Herbert postou no Savada Pop sobre um filme, né, que foi produzido, que foi veiculado aí nos cinemas dos Estados Unidos. E volta e meia a gente tem algumas produções sendo feitas ali, né? Tem o Record Keeper, que foi feito um tempo atrás, que houve até uma controvérsia. É, o Como Tudo Começou, né? Que é a mesma coisa ou não? Então, foi filmado simultaneamente. Enquanto eles estavam produzindo o filme Tell the World, né, que é como tudo começou, Uhum, eles estavam fazendo também uma produção que, que tipo assim, eles estavam filmando o Tell the World para ser uma minissérie. E eles estavam filmando The Hopeful para ser um filme exibido nos cinemas. Então, foi uma produção simultânea, mas ao mesmo tempo com roteiros diferentes, com tempo fluido diferente de narrativa, né? Então, eu acho que até no uhum. Brasil, uma das dificuldades que a gente teve com o filme, como tudo começou, foi você transformar em filme. Porque originalmente são 6 episódios de uma minissérie. E aí juntou tudo num filme só, como está disponível lá no YouTube, né? Então eu acho que isso meio que dificulta um pouco, assim, porque nem toda série ela é feita para ser assistida em maratona. E esse é o caso de como tudo começou. Então, existe um começo, meio e fim ali de 6 episódios. Então, você juntar tudo isso no filme, né? Muita gente achou longo demais, né? Então, não se dá, não é pelo tempo do filme, mas é pela montagem da história, da narrativa. E o The Hope, se não me engano, ele tem 1 hora e 30 minutos, em 37 minutos. Então, ele é mais enxugado, mas ele tem cenas a mais. A história ela é contada de um jeito diferente. Então, pensando nisso, pensando, por exemplo, no mangá que foi feito agora sobre o grande conflito e tal, você tem alguma indicação de produto que você sabe? Eu sei de uma indicação, mas isso aí é para outros episódios. Mas você tem indicações de produtos, ou não necessariamente que estejam sendo feitos agora, mas que já tenham sido feitos, que a gente pode
consumir para aprender mais sobre a cultura pop e a igreja, de alguma forma? Quando a gente pensa sobre produções de cultura pop adventistas no Brasil, eu sempre tenho a indicação de um produto que é feito pela dupla Rude e Poliana. Eles foram aqueles que criaram Fora de Série, eles têm muitas produções no Feliz Play, e eles têm duas em específico que eu acho sensacionais, que é A Última Missão, que eu acho que foi a primeira série de ficção científica envolvendo desbravadores, que o camarada lá, o desbravador, ele consegue voltar no tempo com um arganel e um lenço recurso, né? De que usa um arganel específico, um lenço específico, e o desbravador consegue voltar no tempo com isso, cara. É muito bacana a série A Última Missão. E a outra série que eles fizeram também foi a série O Segredo, que também envolve desbravadores e envolve um dispositivo que você vai tendo ali um mistério com eles, uns símbolos diferentes, e tem uma história muito envolvente. Então, todas as produções deles eu acho assim muito bem feitas tecnicamente e inovadoras na sua narrativa também. Então, em questão de séries assim inovadoras, eu indicaria esses produtos. Tem um livro que, na verdade, acho que vai ser uma trilogia. Já lançaram dois e para mim é o melhor livro assim de ficção cristã que a gente tem no Brasil, que é o livro O Último Dia. O Princípio Ângelo conhece até pessoalmente, coisa que eu não conheço, mas eu li o livro dele, cara, assim, eu tenho o sonho de fazer com que esse livro seja lido pela maior parte das pessoas que curtem literatura, que curtem ficção na Igreja Adventista. Por quê? Porque ele conta uma história que envolve adolescentes, mas que também tem momentos de suspense, uma história que está, vamos dizer assim, situada no contexto apocalíptico. E, cara, tem muita coisa interessante. Envolve, assim, umas conspirações que têm ligações com o mundo real. Então, o Ângelo ele teve uma sacada genial. Eu, inclusive, quero fazer com que esse livro seja lido pelos seguidores do Cevada Pop. É um projeto que a gente está discutindo aí, eu e o Ângelo. Espero que a gente possa lançar esse projeto em breve. Cara, e o Ângelo é um cara fantástico, né? A gente precisa marcar, inclusive, Sensacional. a gente podia fazer um episódio, você e o Com Ângelo ele, né? aqui, para a gente bater um Nossa, seria papo, muito e massa. seria muito legal. Uhum. O Ângelo foi um parceiro aí, no ano passado, eu tive trabalhando ali próximo, e de fato, ele foi me contando sobre o último dia, sobre o processo criativo e bem legal mesmo. Aí fica a dica para gente marcar essa conversa com Uhum. ele em algum momento. Eu acho que ele topa. Eu acho que ele topa. Inclusive, eu tenho uma indicação para quem estiver ouvindo. Está sendo produzido agora um mangá nos Estados Unidos, mas produzido por gente aqui do Brasil, né? E logo logo a gente vai divulgar um pouco mais. Eu quero convidá-los também para estar aqui, que é o Artificial Heart, né? Eu já É o recebi Guilherme Brasil. Sim, sim. Já recebeu o Eu já quê? recebi o convite para estar conversando com eles. Olha Essa aí, semana agora já entraram em contato comigo, eu vou estar conversando com eles. legal, E legal. aí eu Eu espero te, eu, também levar essa novidade para o Cevada Pop. massa. Eu cheguei a fazer um episódio já com eles lá no podcast deles. É muito legal. É muito legal que é a Kézia, né? E o Guilherme também. O Guilherme, pra Uhum. você ter uma ideia, o Guilherme estudou comigo no ensino médio. A gente começou teologia junto. E Nossa, nossos cara. pais foram colegas de sala em teologia. Então, é uma amizade aí Amizade de gerações, de... né? E isso, uma amizade aí de longa data. Muito bem. Agora, o que Jesus faria? O que Jesus faria? Alguém já te fez essa pergunta? Eita. Quando você vai fazer alguma coisa, a pessoa fala assim, mas o que Jesus faria? É o tema de um, é o tema de um filme, né? Tem um filme sobre isso, né? O que Jesus É, faria. Que até gerou mudança um de redes. movimento que as pessoas. Gerou um movimento que as pessoas colocavam, né? Acho que uma fitinha com as siglas em inglês, né? What would Uhum, Jesus do? Aí era, elas amarravam isso no pulso para quando elas estivessem passando por um momento de dificuldade, elas olhavam e olhavam. imaginavam, né, o que que Jesus faria. Eu acho que tem um Legal, filme, tenho quase certeza que isso é de um filme chamado legal. isso, o que Jesus faria. Bem, pergunta então. É,
pensando em amizades, né? É, se alguém tratasse Jesus com indiferença, você acha que ele ia insistir nesse relacionamento, nessa amizade? Como amizade, talvez não, mas talvez com tentando salvar a pessoa, talvez ele fosse insistente em salvar, mas amizade, eu acredito que talvez não, porque Jesus ele sempre respeitou a decisão das outras pessoas, não é? Ok. Então, aquilo que as outras pessoas decidiam para a vida delas, Jesus ele não interferia nisso, né? Mas ele sempre estava Uhum. ali disposto. Ok. Você acha que Jesus iria votar numa eleição? Cara, eu acredito que como cidadão ele exerceria sua cidadania, né? Enquanto ele esteve na Terra, ele exerceu sua humanidade. Quando ele foi bebê, os seus pais fizeram parte do censo, não é? Então, o próprio Uhum. fato deles estarem saindo, né, da cidade deles, indo até Belém, foi por uma questão governamental, de um censo do governo. Então, eu Ok. acho que Jesus exerceria sua cidadania, sim. Ok. Se Jesus fosse pastor hoje, como é que ia ser o estilo de pregação e liderança dele na igreja? Cara, é só olhar o que está na Bíblia, né? Ele contaria muitas parábolas, muitas histórias, ele saberia falar para diferentes tipos de pessoas diferentes. Ele, na sua liderança, ele colocaria pessoas improváveis em lugares improváveis. Ele enxergaria o potencial que a sociedade não enxergava para aquelas pessoas. Ele daria espaço para que essas pessoas pudessem exercer seus dons, seus talentos e tudo ali, e transformaria vidas, né? Ali Uhum. isso é o essencial. E que mesmo ele não estando presente, vamos dizer assim, corpo hoje na Terra, mas isso ele faz, né? Estando aí transformando o coração de muitas pessoas. Legal, legal. Três filmes que não faltam na, na televisão do Cevada Pop. Cara, O Príncipe do Egito, uma animação espetacular. Esses dias eu estava revendo bastante um documentário que eu fiquei sabendo que ele vai sair dia 15 de junho na Netflix, então ele vai estar num alcance melhor. E eu vou falar muito desse documentário no Cevada Pop. Vou pensar, inclusive, em fazer com que a galera assista para a gente comentar, que é o documentário Edifício Master, do Eduardo Coutinho, um Ok, documentário brasileiro que ele vai entrevistando pessoas que moram no mesmo prédio. E, cara, assim, é espetacular você ver ali as histórias tão diferentes, apartamentos tão diferentes, decorações diferentes, mas pessoas que compartilham do mesmo espaço. Cara, é espetacular. Você sai. Eu lembro que quando eu assisti pela primeira vez esse documentário, imediatamente eu dei play de novo. Eu assisti em sequência, porque mexeu tanto comigo, sabe? Eu gosto muito de histórias de pessoas, assim, e tudo. E essa forma de fazer cinema, enxergando narrativas nas histórias das pessoas, para mim é espetacular. Então esse filme mexe muito comigo. É um documentário, mas eu trato como filme porque as histórias ali são incríveis. Edifício legal. Master. E mais um, E terceiro, né? Mais um. Deixa eu ver, cara. Um clássico que eu gosto O muito de Enigma de assistir é um Caspar faroeste. Hauser. Esse aí eu só vi uma vez na vida, cara. Na escola, preciso até rever, porque eu gosto muito desse diretor, que é o Werner Herzog, um alemão muito excêntrico. Vou até fazer um vídeo dele, quem sabe, no Cevada Pop, porque o cara, acho que é o diretor mais maluco de cinema que eu já vi na vida. Mas o terceiro filme que eu gosto muito de rever é Indiana Jones. Indiana Indiana Jones, Jones legal. eu gosto principalmente dos três. Eu gosto do quarto, que é o Reino da Caveira de Cristal, que trata de ET ali e tal, alienígena. Eu tenho, assim, curiosidade, sabe? Eu não sou ufólogo, mas eu gosto muito de ver essas viagens, assim, de ET. Eu acho Uhum. muito da hora, assim. E o quinto, eu detesto. Não gosto do último filme de Indiana Jones. Pra mim, Muita gente não gosta. poderia ter parado no quarto ali, né? Não parou no terceiro, teve o quarto, mas o quarto ainda foi dirigido pelo Steven Spielberg, né? Agora, tirar Sim, O Spielberg da direção e entregar aquele quinto filme ali, eu não gostei. Mas esses entendi. seriam os três filmes: Príncipe do Ok, Egito, Edifício Master e Indiana Jones.
o meu, ele é muito. Todo mundo sabe, todo mundo que é próximo de mim sabe qual é o meu filme favorito. Então, eu acho que botar os três em sequência vai ser esse filme as três vezes, que é o Cinema Paradiso. Eu Muito ia falar bem. que era Ai Que Vida, o filme maranhense, mas Não, não é o Sequestro de Mary Help, que era um filme que fizeram lá no IAM. Você fez um filme na Fama, que é fiz, do, cara. do, do Acho que Miojo, né? tá disponível no meu Instagram, pessoal. Miojo, o filme. Gente, Miojo, o O filme filme. Tá lá no dirigido meu, pelo no meu Herbert. Instagram pessoal. Acho que são 16 minutos de filme, um curta. Mas, cara, a galera vibrou. Ele estreou na Calorada da Fama de 2016. Foi muito Legal. louco. É um filme que termina com um plot twist, assim, final em aberto. É um negócio muito louco. É o Doni Vamos Darko divulgar, vamos Adventista. divulgar. Muito bem. A bateria do meu computador já está quase acabando, então, um diretor. Cara, especificamente hoje, um diretor para mim seria Martin Scorsese. Ok, É o velhinho lá do Absolute Cinema, né? Então, cara, eu gosto muito da forma como ele dirige tudo. Não é um diretor tão premiado, ele só tem um Oscar de direção, que foi no ano de 2007, pelo filme Os Infiltrados. Então eu gosto muito como ele enxerga o cinema e como ele apoia o cinema estrangeiro. Ele foi um dos fundadores do The Film Foundation, que é uma fundação que restaura filmes estrangeiros, filmes que, pelo aspecto comercial, eles estariam esquecidos. Mas essa fundação ela restaura filmes para manter preservada a arte do cinema. Então eu gosto muito como legal. ele lida com o cinema de forma geral. Ele é uma entidade, né, do cinema. É, Muito bem. E você gosta de música também, que eu sei. Então, para eu gosto finalizar, muito. fala pra gente como é a playlist do Cevada Pop. O que que você É escuta muita. você parece um cara bem eclético. Então, o que você escuta e quais são os seus três músicos que estão no momento? Não precisa ser três, não. O que você escuta hoje? Me diga aí. Um artista, um músico que não sai do seu Spotify hoje. Tá, então vamos lá. Muita gente pensa que o Cevada Pop é moderninho e tal, só ouve música moderna. Cara, a playlist que mais toca no meu Spotify é Nostalgia Adventista. Então, tipo assim, em relação a esse aspecto de música adventista, eu sou muito do passado, sou muito nostálgico. Então, eu ouço muito ali o Antigo Novo Tom, os Arautos do Rio antigos ali, da formação do Dênio, do Tarsis, do Jefferson, do Ronaldo. Então, eu gosto muito de músicas antigas adventistas e cristãs em geral também. Saindo um pouquinho mais para música secular, ultimamente, quem eu tô ouvindo bastante, cara, como músico, assim, eu tô gostando muito da sonoridade, é o Tim Bernardes, a banda O Terno, que assim traz uma sonoridade bem interessante, um pouco mais intimista ali. Então tenho ouvido bastante, tenho gostado desse tipo de som. Eu gosto muito de músicas antigas, clássicas também, Frank Sinatra, eu gosto, Elvis Presley, alguns antigos, Louis Armstrong, que é mais antigo ainda, né, também. Então sou bem eclético nesse ponto. Eu gosto de músicas mais Legal. tranquilas, assim, a minha vibe depende muito, cara. Tipo assim, eu sou daquele que tem a vibe do momento, né? Então, Sim. a minha playlist ela sempre vai estar meio bagunçada em relação a isso. Porque o A que eu tô minha ouvindo também. também vai estar meio bagunçado. A minha também. O meu do momento, e tem algumas semanas que eu tenho ouvido e reouvido repetidas vezes, é o Gabriel Iglesias, que para mim é um álbum muito profundo, assim, muito complexo. Você tem muitas camadas ali nas músicas dele. Aqui, ó, meu Spotify, músicas mais tocadas. Estou mostrando aqui agora. Cara, eu sei que pode estar em primeiro lugar, que é do Tom de Vida, a música Sim, é nova do Tom aqui, de é Vida. daqui. Nove streams. 9 vezes eu já ouvi nesse mês essa música. Em Ok, segundo lugar, tá Mente Estranha, do Gabriel Fergo. Uma música, nossa, muito bacana. Eu já indiquei ela no Cevada Pop, eu ouvi ela 7 vezes.
Em terceiro lugar tá Memórias, da Regina Mota, que é uma música do Estênio Marços, que ela gravou agora. 7 vezes também, tá empatada com Mente Estranha. Em quarto lugar, Sinner's Prayer, que é do Ray Charles com B.B. King. B.B. King, então tá em quarto lugar com 5 streams. Só a gente mais ou E menos. no, no quinto lugar, empatado também, tá Nesse Inverno, uma música mais animadinha, assim, um pouquinho, de Tony Bizarro. É como se fosse um R&B brasileiro da década de 70. Eu gosto muito da década de 70 musical. Nesse Inverno, de Tony Bizarro. Então, esse é o meu top 5 do Cevada Pop nesse mês de maio, tá? Tá esse aqui. Pronto. Muito bom. Finalizando aqui, a gente tem que marcar, cara, para você vir aqui em Hortolândia para a gente trocar uma ideia, para você também falar aqui pro pessoal, né, em algum momento. Mas, Seria cara, um prazer. vai ser massa, vai ser massa. Vamos organizar isso. É, finalizando, cara, fala pra gente, manda uma mensagem para quem vai estar ouvindo isso, sobre tudo aquilo que você acredita e que você busca trazer com o Cevada Pop, com o seu ministério pastoral e sobre a vida cristã. Manda uma mensagem e a gente finaliza. Então, galera, o meu objetivo com o Cevada Pop é trazer diálogo sobre cultura e religião, entender que nós somos frutos do nosso tempo e que é possível você consumir boa cultura sem perder os seus princípios, sem perder o seu fundamento na palavra de Deus. Então, eu acredito que nós podemos utilizar até mesmo a cultura como ferramenta para a pregação do evangelho. Então, eu gosto muito do exemplo do apóstolo Paulo em Atos 17, que ele está no berço ali da filosofia grega, da cultura grega, e ele não vai simplesmente ali e deixa e sai e diz: ah, não vou fazer nada aqui, essas pessoas são mundanas, são pagãos. Não, ele vai no Areópago, ele vai no centro da discussão da filosofia grega, e ali ele começa a discursar falando do evangelho, ele começa a discursar falando dos poetas, dos filósofos gregos. Ou seja, o que é que ele está dizendo ali? Eu conheço a cultura de vocês, mas eu conheço algo que está acima, que é Deus, que é Cristo Jesus. Então, acho que isso a gente pode fazer também. A gente pode trazer essa discussão para o meio adventista, a gente pode fazer e trazer esse equilíbrio de você saber apreciar a arte e, ao mesmo tempo, também sem perder a sua espiritualidade com Deus. Maravilha, maravilha. Herbert, obrigado por estar aqui no primeiro episódio do Uma Conversa Qualquer. Olha E aí, vamos ver aí até onde privilégio, tá? vai esse Privilégio. podcast. E muito obrigado mesmo, foi muito legal e a gente pôde aprender mais. E depois vamos marcar para você, além de estar aqui, é, presencialmente aqui em Hortolândia, mas também estar em outros episódios, né? Então, é isso. Beleza, estamos Valeu, aí à galera. disposição. Galera, você que ouviu, esse foi uma conversa qualquer e estamos aí, aprendendo e tentando trazer aprendizados também com os nossos amigos. Valeu, galera, abraço.